Nos jogos onde só nos cabe escolher números, nem isto. O que fazer então? Só há uma coisa a fazer: relaxar. Divertir-se um pouco. Ponha um sorriso nos lábios. É importantíssimo jamais levar nada disso a sério. E deixe a sua superstiçãozinha tomar conta do negócio. Charles Kelleyner, de Hillsdale, Nova Jersey, é um que transa está numa muito boa. O seu dinheiro está em imóveis, num restaurante e em outros negócios. No que se refere a isto, não há superstição que entre nas suas cogitações. Quando compra bilhetes de loteria, porém, baseia-se em algo que, às gargalhadas, admite ser muito estranho, em palpites sonhados. Na loteria de Nova Jersey, você tem que acertar um número de 3 dígitos. O bilhete custa 50 cents, o prêmio é de $500. Havia algum tempo que Kelleyner, sem sucesso, vinha comprando bilhetes. Uma noite, o número da sua casa, 283, apareceu na trama do seu sonho e, ao acordar, ficou na sua cabeça. Não soube explicar por quê. Não era nenhum número especial para ele. De brincadeira, naquele dia comprou o número na loteria e, louvados sejam os astros, faturou $500. Poucas semanas depois, tornou a sonhar, desta vez com a mãe. De novo só de brincadeira, no dia seguinte apostou no número da casa onde ela morava. Ganhou de novo. Ele é o sonhador dos 3 dígitos, diz Dolores, sua mulher. Eu vou enchê-lo de comprimidos para dormir. Dormindo, ganha mais por hora do que jamais ganhou acordado. Charles Kelleyner se diverte demais com seus palpites noturnos. Desempenha um papel absolutamente inconsequente na sua vida financeira. Ele deixa que tais palpites se intrometam somente quando está jogando, e apenas em situações que não permitem, absolutamente, qualquer cálculo racional. Não sendo supersticioso, Charles não acredita que realmente possua qualquer habilidade mágica de gerar sonhos proféticos. Mas, mesmo que acreditasse, ainda que tivesse a remota ideia de que isto pudesse ser verdade, não faria a menor diferença nas suas finanças. Usando a sua superstição do modo certo, na hora certa, ele se diverte e livra-se dela. Estratégia especulativa. Vamos dar uma revisada no 8º grande axioma. O que tem a dizer sobre dinheiro, religião e ocultismo? Basicamente, diz que dinheiro e o sobrenatural fazem uma mistura perigosa, que pode explodir na sua mão. Mantém os dois mundos bem separados. Não há a menor prova de que Deus se interesse pelo seu saldo bancário. Tampouco existem indícios de que alguma crença ou prática ocultista tenha produzido, de forma coerente, bons resultados financeiros para os seus devotos. O máximo que já aconteceu foi alguém, ocasional e isoladamente, acertar uma vez na mosca. Isto costuma chamar muita atenção, mas só prova que golpes de sorte acontecem. Esperar a ajuda de Deus, do oculto ou de poderes mentais é não apenas inútil, é perigoso. Pode acabar por levá-lo a um estado de graça, sem preocupações, o que, conforme já vimos, é um péssimo estado para um especulador. Zelando pelo seu dinheiro, parta do princípio de que está absolutamente só. Apoie-se exclusivamente nos seus próprios talentos. O 9º grande axioma. Do otimismo e do pessimismo. Otimismo significa esperar o melhor, mas confiança significa saber como se lidará com o pior. Jamais faça uma jogada por otimismo apenas. O otimismo sempre teve críticas favoráveis. É considerado um traço positivo da personalidade. Otimistas são pessoas alegres, animadas, bons companheiros para horas difíceis. Nos USA, durante a Grande Depressão, na década de 30, chegou-se a criar uma rede nacional de clubes de otimistas.
Sua atraente doutrina dizia que as coisas melhorariam, bastando que as pessoas acreditassem que estavam melhorando. Passado algum tempo, realmente a depressão acabou, e alguns otimistas disseram: estão vendo? Funcionou. Talvez o otimismo tenha mesmo desempenhado um papel, com uma mãozinha da Segunda Guerra Mundial. Mas é melhor você ter muito cuidado com o papel que o otimismo desempenha na sua vida financeira. Uma genética sensação de esperança e expectativas positivas não podem fazer nenhum mal. Vou aprender. Vou me dar bem. Vou conseguir. Realmente, sem um fundamento de esperança, como é que você vai virar especulador? Porém, no que se refere especificamente a transações de dinheiro, preste maior atenção ao otimismo. Pode ser uma atitude mental extremamente perigosa. Jogadores profissionais têm perfeita noção disto. É um dos seus mais eficazes instrumentos para limpar o bolso de amadores. No pôquer, quando um profissional se defronta com uma situação na qual, pelas probabilidades, não deve apostar, ele não aposta. Passa. Abandone o que já pôs na mesa, mas evita perdas maiores. Em situação idêntica, o amador se atrapalha todo no otimismo. Posso dar uma sorte, pensa ele. Talvez saia a carta de que eu precise. Talvez esse cara esteja blefando. De vez em quando, é verdade, o amador dá sorte. Acontece o que as probabilidades diziam que não aconteceria. O amador derrota as probabilidades um número suficiente de vezes para manter vivo seu louco otimismo. É assim que ele continua apostando em paradas perdidas. Vez por outra, é possível derrotar as probabilidades, mas não sempre. Geralmente, se as probabilidades disserem que você está frio, está mesmo. Sabedor disto, e sabendo como é fácil convencer o amador a apostar quando não deve, o profissional fica rico. O profissional não tem otimismo. O que ele tem chama-se confiança. Confiança nasce do uso construtivo do pessimismo. Descendo pelo vale das sombras, o otimismo sorri e diz: as coisas nunca são tão ruins quanto parecem. Em vez disto, isto às vezes é cantado. Existem, sobre o tema, quase tantas canções quanto as sobre o amor não correspondido. É mesmo um bom tema, meloso, mas jamais permita que se misture a filosofia financeira. No pôquer, e numa porção de outros mundos especulativos, quase sempre as coisas são tão ruins como parecem. Muitas vezes são até bem piores. São piores pelo menos tantas vezes quantas são melhores. Se quiser, aposte em que são melhores. Porém, na ausência de provas concretas em contrário, estará sendo super otimista. Na maioria das vezes, o curso mais seguro é a presumir que, se uma situação parece ruim, é ruim. Jamais faça uma jogada por otimismo apenas, diz este nono grande axioma. Em vez disto, saia atrás de confiança. Confiança não vem de se esperar o melhor, vem de saber como se lidará com o pior. O profissional de pôquer sabe o que fazer se as cartas se voltarem contra ele. Naturalmente, espera que isto não ocorra, mas não larga o seu destino por conta dessa esperança. Entra no jogo preparado e equipado para, se estiver em maré de pouca sorte, manter a cabeça fria. Pessimismo construtivo é isso. Em contraste, vamos dar uma olhada na triste saga do jovem casal que achava que o otimismo era suficiente. Vamos chamá-lo Sam e Judy, que não são os seus nomes verdadeiros. A história me foi contada por uma corretora de imóveis num subúrbio de São Francisco. Sam e Judy eram representantes bastante típicos dessa fauna chamada UPS, Young Urban Profissionais, jovens profissionais urbanos. Sam trabalhava em propaganda, Judy era residente de pediatria no hospital. Alimentavam grandes sonhos. Sam queria ter a sua agência,
Um dia, Judy queria uma clínica particular. Sadiamente cumpristas, falavam abertamente em ficarem ricos. A fim de apressar o processo, ainda no princípio do casamento haviam começado a expor suas economias a riscos. No início, considerando-se a inexperiência dos dois como especuladores, até que não foram mal. A sorte estava ao lado deles. Ao longo de alguns anos, tinham conseguido dobrar o capital que, no dia do casamento, consistia de 2 cadernetas de poupança que chegavam a cerca de $12.000. Estavam com 25.000, mais ou menos. Foi então que a sorte virou. Souberam de um imenso loteamento num estado do sudoeste. Para a construção de casas ou como investimento, eram oferecidos lotes de vários tamanhos, de 2.000 metros quadrados para cima. Mas a imobiliária não ia lá muito bem. Num trecho do enorme empreendimento, haviam aberto estradas e puxado luz, conforme prometido, mas o dinheiro acabara ali. A maior parte da área continuava um semideserto intocado. A fim de levantar o dinheiro desesperadamente necessário, passaram a baixar os preços dos lotes nas áreas nuas. Comparados aos terrenos urbanizados, esses lotes pareciam ridiculamente baratos. Animadíssimos, São Jude estudaram a interessante situação. Com o dinheiro de que dispunham, dava para comprar um belo pedaço da área não urbanizada. Revendendo os lotes na hora certa, seriam capazes de duplicar, até de triplicar o investimento em pouco tempo. Bem, isto se as prometidas estradas viessem a ser abertas, e se a luz algum dia chegasse mesmo até lá. Tratava-se de uma aposta no destino da companhia urbanizadora. Se recuperasse a sua saúde financeira, e se as várias questões da justiça fossem decididas a seu favor, e se mais uma porção de coisas, com o tempo, então, estradas e luz elétrica alcançariam os lotes em que São Jude estavam interessados. Se saísse tudo ao contrário, porém, aquilo permaneceria deserto e inacessível para sempre. Os folhetos e os corretores, naturalmente, faziam promessas, ou, para sermos mais exatos, balbuciavam frases encorajadoras que soavam como promessas, mas que, legalmente, não obrigavam a imobiliária coisa alguma. Prevê-se que, os diretores acreditam que São e Judy não eram tão ingênuos para entrarem nessa. Sabiam dos riscos. A companhia poderia falir. Ou os acionistas, simplesmente, podiam decidir que não queriam mais e liquidar o negócio, pôr no bolso o que sobrasse de dinheiro em caixa e ir em frente. Nesses casos, as terras de São Jude passariam a valer menos do que a pechincha que estavam pagando. Na realidade, poderiam acabar pura e simplesmente invendáveis. O dinheirinho deles era capaz de ficar preso ali eternamente. Mas eles achavam que valia a pena correr os riscos. Eram otimistas. Assumir riscos não tem nada de errado, é lógico. Afinal, especulação é exatamente pôr o seu dinheiro num projeto cujo resultado não é previsível. Conforme vimos ao estudar outros axiomas, praticamente todos os projetos são de resultados imprevisíveis. Os assuntos humanos não mostram padrões confiáveis. Não há previsão em que se possa acreditar. Esteja você comprando ações da IBM ou Terra Nua, tudo é jogo. Ou arriscarem o seu dinheiro na esperança de ganho, São e Judy não estavam fazendo nada que os chamados investidores, pessoas supostamente prudentes, não façam o dia inteiro em Wall Street. São e Judy, porém, cometeram um erro fundamental. Não foram pessimistas o bastante. Não pensaram em como se safariam caso as cartas se voltassem contra eles. Comprar ações da IBM é um jogo, mas se a coisa não andar, você tem saída, vende. O terceiro grande axioma nos ensina que isto não é a coisa mais fácil do mundo de se fazer,
Mas pelo menos é uma possibilidade que fica aberta. Sempre haverá quem compre, porque há sempre alguém fazendo mercado para a IBM ou entrar no negócio. Você pode determinar a saída. Se o preço descer a tanto, cair fora. Saber como lidar com o pior, isso é confiança. Tivessem sido menos otimistas, Sam e Judy poderiam ter estabelecido uma saída. A terra em que estavam de olho ficava a quase 2 quilômetros da área desenvolvida, de onde terminavam as estradas de acesso. A distância era parte da razão de o preço ser tão baixo. Outras áreas nuas, mais próximas, estavam igualmente à venda, a preços relativamente mais altos. Sam e Judy poderiam ter comprado nessas áreas mais caras. Assim, caso a imobiliária falisse, com uma estradinha de acesso relativamente curta daria para tornar suas terras utilizáveis e vendáveis. Fazendo isto, ainda sairiam do negócio com prejuízo. Mas, ao menos, poderiam sair. Em vez de pensarem nesta triste alternativa, apostaram apenas no seu otimismo. Para eles, parecia um quadro cheio de perspectivas. Se a imobiliária se recuperasse das suas dificuldades e levasse a termo os planos anunciados, e Sam e Judy descobriam razões para acreditar que isto aconteceria, eles e os outros investidores nas mesmas áreas teriam ganhos de arrepiar os cabelos. Foi assim que Sam e Judy entraram num negócio sem saída. Isto tudo aconteceu há muitos anos. A imobiliária já deixou de existir faz tempo. Estradas e luz elétrica, adeus. As autoridades judiciárias do estado até hoje estão à procura dos donos, a fim de obrigá-los a um acerto de contas. Até hoje, nada. Enquanto isso, Sam e Judy estão entalados com uma área de terra nua que só pode ser visitada a pé ou em lombo de burro, e não parece que vai mudar tão cedo. É possível que jamais consigam vender. Eles e os demais proprietários das áreas têm conversado sobre ratear os custos da abertura de estradas de acesso e de puxar luz até lá, mas as coisas não têm andado. São despesas muito altas, e ainda que alguns se disponham a pagar suas partes, outros não querem. Traídos pelo otimismo, Sam e Judy foram apanhados numa armadilha que, pode-se dizer, é pelo resto da vida. A sensação produzida pelo otimismo é boa, daí ser ele tão traiçoeiro. É uma sensação muito melhor que a do pessimismo. É uma atração hipnótica. Como as sereias da antiga lenda grega, que com seus cantos atraíam os marinheiros para a morte nos rochedos. Ao se iniciar, qualquer negócio tem um número ilimitado de possibilidades futuras, algumas boas, outras más. Todas igualmente possíveis. Tanto é possível que você suba como desça. Mas, quais as possibilidades do que você acha mais prováveis? As boas, claro. O otimismo é do homem, e provavelmente incurável. Mantendo um olho para espiar um futuro impenetrável, esperamos o melhor, nos convencemos a esperar o melhor. Talvez seja impossível a vida sem otimismo. As especulações seriam impossíveis, com toda certeza. O próprio ato de arriscar é uma afirmação de otimismo em relação ao resultado desconhecido. Aí está o paradoxo. O otimismo, que dá uma sensação boa e pode ser até necessário, escapando ao controle é capaz de nos levar à catástrofe financeira. Não apenas leva a catástrofes do gênero da que se abateu sobre Sam e Judy como é uma das principais causas de erros de cálculo e de opinião. Wall Street exibe provas disto diariamente. Esteja como estiver o mercado num determinado dia, sempre se encontram otimistas para dizer que a próxima grande alta começa a semana que vem. Há também os pessimistas para dizer o contrário. Quem é escutado? O mais das vezes, os otimistas, o seu canto é mais melodioso. Você mesmo pode verificar isto.
Grandes jornais financeiros como o Wall Street Journal e o New York Times publicam diariamente colunas sobre mercado, mexericos e opiniões sobre a bolsa. Assim que se encerra o pregão, os colunistas pegam o telefone e ligam para corretores, analistas de investimentos e outros espertos capazes de falar em conexos sobre os negócios do dia. Cada jornalista tem os seus favoritos para estas conversas. Quais os critérios dos jornalistas para a escolha dos seus personagens? O que qualifica uma pessoa para ocupar a posição de oráculo posterior ou anterior? 3 coisas, basicamente: acessibilidade, falar e pensar articuladamente, e otimismo. Pelas minhas próprias pesquisas, ao longo de vários anos, pelo menos 3/4 do que apareceu nessas colunas sobre o mercado foram opiniões otimistas. Isto, com toda certeza, é uma visão distorcida. Do ponto de vista do dia a dia da bolsa, o futuro do mercado tanto pode ser ruim como bom. Altistas e baixistas deveriam aparecer em número quase idênticos. Acreditarmos nos colunistas, a grande maioria do mercado é altista. Por quê? As explicações são 2. Primeira, os altistas são realmente mais numerosos que os baixistas. Isto, naturalmente, porque o otimismo é mais gostoso que o pessimismo. Então, mesmo que um jornalista muito consciencioso saísse à cata de um número igual de informantes baixistas e altistas, visando a publicar uma coluna bem equilibrada, acabaria frustrado. É muito mais fácil achar altistas. Segunda, jornalistas econômicos não costumam procurar muito esse equilíbrio. Por que não? Porque preferem conversar com altistas. O canto é mais melodioso. Assim, ainda que houvesse igual número das duas espécies perambulando por Wall Street, os altistas continuariam mais representados como fontes. Dentre os altistas, os mais altistas são os que mais falam com jornalistas. Conheço uma camarada cujo nome aparece em jornais, rádio ou televisão pelo menos 2 vezes por mês. Trabalha numa das maiores e mais antigas corretoras de Wall Street. É uma pessoa tão doce, a sua conversa é tão boa que eu não gostaria de constrangê-la nem de prejudicar-lhe a imagem citando aqui o seu nome. Seria um pecado, acho eu, conspurcar o som da sua música. Os colunistas não o largam de mão porque é um otimista empedernido. O fato de estar geralmente errado não parece abalar ninguém, nem diminuir a sua atração. Ao longo de 1980 e 81, ele jamais se cansou de prever que uma grande alta vinha chegando. Não veio, mas os colunistas não pararam de citá-lo. Finalmente, em agosto de 1982 ele teve razão. Chegou a grande alta, que na primavera de 83 desandou. Não tem problema, dizia a valente alma, estamos assistindo apenas a uma pausa temporária na alta. Continuava afirmando que o índice Dow Jones logo bateria 1.300. Não bateu. No primeiro quadrimestre de 1984, andou se arrastando pelos 1.100. O que só fazia a fonte ficar mais otimista ainda. Bastava um bom pregão para ele dizer que o paraíso ficava logo ali na esquina. No começo de abril, depois de semanas e semanas de tristezas, o índice conseguiu subir 20 pontos num pregão. No New York Times, o nosso otimista afirmava que era o começo da segunda fase de grande alta. No dia seguinte, o índice devolveu metade da alta da véspera. Mais um pregão, e devolveu o resto. A prometida segunda fase parecia um pouquinho adiada. O que não parecia afetar a fonte, nem diminuir o número de colunistas que o procuravam. Na semana seguinte, lá estava ele sussurrando seu canto de sereia ao ouvido do Wall Street Journal. É por aí que funciona a exasperante inteligência humana. Otimismo e otimistas nos fascinam.
Não sabem absolutamente nada mais sobre o futuro que os pessimistas, nem podemos presumir que, ao escolher entre os dois, vale mais a pena, objetivamente, dar ouvidos ao otimista. Contudo, conforme acabará aprendendo, se já não aprendeu, você sempre preferirá escutar os otimistas. À sua volta, há otimistas por todo lado, e um deles, dos mais insistentes, com certeza está dentro da sua cabeça. Cuidado com eles. São capazes de confundir suas opiniões da forma mais alarmante. Na antiga lenda, para passar com o barco pelas sereias, Odisseu tapou com cera os ouvidos da sua tripulação e se amarrou ao mastro. Essas defesas não são eficazes contra o canto dos otimistas. Você jamais conseguirá bloquear totalmente a canção, afinal de contas, você também é gente, é humano. O que pode, sim, é manter-se atento à inclinação otimista da sua bússola interna, e ficar alerta aos seus perigos. Quando se sentir otimista, tente examinar se essa sensação gostosa encontra, realmente, justificativa nos fatos. Na metade das vezes pelo menos, não tem nenhuma. Estratégia especulativa. O nono grande axioma adverte que o otimismo pode ser inimigo do especulador. Dá uma sensação boa aí, por isso mesmo, é perigoso. Costuma toldar completamente o raciocínio. Pode levá-lo a caminhos sem saída. E, ainda que haja saída, o otimismo é capaz de persuadi-lo a não utilizar. O axioma diz que não se deve entrar em nenhuma jogada apenas com otimismo. Antes de pôr o seu dinheiro num negócio, pergunte-se como se safará se der errado. Tendo isto muito bem resolvido, já tem em mão algo mais que o mero otimismo. Tem confiança. O 10º grande axioma, do consenso. Fuja da opinião da maioria. Provavelmente está errada. René Descartes foi campeão mundial da dúvida. Teimosamente, recusava-se a acreditar em qualquer coisa até que a tivesse verificado pessoalmente. Este foi um dos traços que fez dele um bem-sucedido jogador especulador. Morreu há mais de 300 anos, mas o especulador moderno aproveitará muito, além de passar várias noites agradáveis, da leitura da obra desse encantador homenzinho feioso, com seus olhos negros e penetrantes, o nariz feito um crescente, e dotado de um gigantesco intelecto. Descartes começa sua filosofia duvidando de tudo, literalmente, inclusive da existência de Deus, do homem de si próprio. As autoridades religiosas da sua França natal ficaram furibundas, de maneira que foi melhor ele fugir para Países Baixos. Continuando a recusar o que os outros queriam vender-lhe como verdade, ele buscou meios de descobrir a verdade através dos seus próprios sentidos e experiências. Finalmente, deu com o que considerou uma verdade básica e indiscutível: cogito, ergo sum, ou seja, penso, logo existo. Agora é convencido de que não era apenas um fantasma dos seus próprios sonhos. Descartes continuou a comprovar ou rejeitar outras verdades postuladas. No processo, fez importantes contribuições à matemática, e construiu uma filosofia que, pela pura lucidez do seu pensamento, não foi superada em 3 séculos, e, na minha opinião, nunca teve concorrentes, sequer quem se lhe aproximasse. No mesmo impulso, também, tanto como hobby quanto porque gostava de vinhos caros e de outros luxos, Descartes estudou cientificamente os jogos. Na primeira metade do século XVII, existiam umas poucas e mal organizadas bolsas de valores e de mercadorias. Descartes deixou-se fascinar pelo grande e ativo mercado de Amsterdã. Se chegou a pôr o seu dinheiro ali, e em quantidades, não se sabe. Sabe-se, porém, que frequentemente viajava a Paris, às vezes com papéis falsos para não ser preso como herege, a fim de jogar. Para tomar dinheiro dos trouxas,
Havia disponíveis jogos de cartas, tabuleiros e roletas. Descartes gostava de jogos que, como o bridge e o pôquer hoje em dia, além de sorte implicavam cálculos matemáticos e psicologia. Estudava os jogos com o cuidado e o ceticismo costumeiros, rejeitando todos os clichês e lugares comuns da sua época, insistindo em descobrir verdades e falácias por conta própria. Aparentemente, sempre voltava de Paris mais rico do que na ida, às vezes muito mais. Embora o único meio de vida conhecido, ao longo de toda a sua vida de adulto, fosse uma modesta herança do pai, Descartes morreu financeiramente muito bem. O truque, não se cansava ele de repetir em diferentes contextos, é rejeitar o que lhe dizem, até ter pensado tudo pela própria cabeça. Duvidava das verdades afirmadas por autoproclamados especialistas, e recusava-se até a ouvir a opinião da maioria. Escreveu ele: não existe praticamente nada que tenha sido afirmado por um sábio e não tenha sido contraditado por outro. E também, contar votos não serve de nada. Em qualquer questão difícil, é mais provável que a verdade seja descoberta por uns poucos do que por muitos. Foi com esta visão do mundo, arrogante talvez, e certamente solitária, que René Descartes frequentou as mesas de jogo de Paris, das quais saiu rico. Um especulador bem-sucedido só tem a ganhar dando atenção às palavras desse homenzinho duro, de olhar penetrante. Na nossa era democrática, no nosso democrático lado do mundo, tendemos a aceitar sem críticas a opinião da maioria. Se um monte de gente diz que é assim, tudo bem, assim seja. É como nós pensamos. Se não temos certeza de alguma coisa, vamos contar os votos. Desde o primário aprendemos que a maioria está sempre certa. Nos e em outras nações ocidentais, é quase uma religião, principalmente na França e na Inglaterra, ambos países com longas tradições de resolver problemas pelo voto popular. Se 75% das pessoas acreditam em alguma coisa, parece quase sacrilégio perguntar, ainda que num sussurro: ei, esperem aí, será que não podem estar errados? Guiemo-nos por Descartes: podem. Nos EUA, é o voto que decide quem governa. É o único meio de fazê-lo. Pelo menos, é o único meio que os americanos aceitam sem briga. São treinados desde a infância a aceitar o desejo da maioria. Às vezes, há quem resmungue contra esse desejo. Quem perde uma eleição reclama muito, mas, no fundo, por trás de todo o som e toda a fúria, sempre se ouve o termo da democracia: o povo falou. Não se pode iludi-lo. Se é isto o que quer, deve estar certo. Essa humilde aceitação da opinião da maioria passa para a vida financeira. Não apenas são ouvidos economistas, banqueiros, corretores, assessores e outros especialistas, mas também as maiorias. E isto pode custar dinheiro, pois, como dizia Descartes, é mais provável que a verdade tenha sido encontrada por uns poucos do que por muitos. Os muitos podem estar certos, mas as probabilidades são contra eles. Pare com o hábito de achar que todas as afirmativas muito repetidas são a verdade. Um grande déficit orçamentário será a ruína da América, diz quase todo mundo. É verdade? Talvez sim, talvez não. Descubra você mesmo. Tire suas próprias conclusões. Na segunda metade da década, aumentarão a inflação e a taxa de juros. E mesmo. Não engula, simplesmente. Examine. Não deixe que a maioria manobre com você. Estudando os outros axiomas, vimos muitas coisas que são afirmadas por maiorias. Vale mais um pássaro na mão que dois voando. Mantenha uma carteira diversificada. Arrisque somente apenas o que pode se permitir perder. E assim por diante.
Todos esses conselhos supostamente sábios fazem parte do conhecimento popular. Em qualquer coquetel ou reunião, é só trazer investimentos à discussão que os clichês logo aparecem. E, à medida que esses chavões vão sendo repetidos, quem estiver por perto balançará a cabeça, compenetradamente, e dirá: exato. Perfeito. Excelente conselho. A maioria das pessoas acredita que os antigos clichês são verdades indiscutíveis. Isto posto, vale a pena observar que a maioria das pessoas não é rica. 14º axioma menor. Jamais embarque nas especulações da moda. Com frequência, a melhor hora de se comprar alguma coisa é quando ninguém a quer. As pressões da opinião majoritária são perturbadoras, principalmente quando se aplicam às questões de em que e quando investir. É aí que especuladores normalmente muito espertos se deixam embrulhar, com maus resultados. Tomemos a bolsa de valores como exemplo. Qual é a melhor hora de se comprar uma ação? Quando o preço está baixo, é lógico. E a melhor hora de vender? Ora, quando está alto, claro. As crianças aprendem isto no jardim de infância, e mesmo que ninguém lhes tenha ensinado, aprendem sozinhas. O que geralmente não aprendem até a idade adulta é que esta fórmula, aparentemente tão simples, é dificílima de ser posta em prática. Boa parte dessa dificuldade se deve ao fato de que o especulador tem de ir contra a pressão da opinião pública. Como regra geral, o preço de uma ação, ou de qualquer outro objeto de especulação com igual fluidez, cai quando um número significativo de pessoas passa a crer que não vale a pena comprá-la. Quanto menos interessante acharem que é, mais desce o preço. Daí o grande paradoxo que não é ensinado no jardim da infância: a hora de comprar é precisamente quando a grande maioria está dizendo que não deve comprar. Na hora de vender, a verdade é o contrário. O preço de um objeto de especulação sobe quando um grande número de compradores briga para adquiri-lo. Quando todo mundo estiver gritando: eu quero, você deve estar do outro lado do balcão, tranquilamente, dizendo: aqui está, com o maior prazer. Tomemos um exemplo específico. No começo da década, a indústria automobilística caiu num amplamente divulgado mar de problemas. Eram problemas graves e, pelo que se podia ver, insolúveis. Detroit olhava para o futuro, e era a boca do inferno. Falava-se abertamente de falências entre montadoras e fabricantes de autopeças. Fechavam-se fábricas, uma após a outra. Milhares de operários viram-se na rua, desempregados. Numa tentativa desesperada de reter capital de giro, de 1979 a 81 a GM cortou seus dividendos pela metade. No ano seguinte, a Ford não pagou dividendo nenhum. A maioria das opiniões, dos sindicatos de Detroit aos clubes e bares de Wall Street, era de que a indústria estava mesmo num buraco, e que não sairia dele por muito, muito tempo. Para a maioria, quem àquela altura comprasse ações da indústria automobilística tinha mais era que passar por um psiquiatra. Indesejadas, as ações desceram a níveis assustadores. Em 1981 e 82, podiam-se comprar GM a ordinários $34. Em mais de 20 anos não havia um estado tão baixo, e muitos especialistas previam que ainda desceriam mais. As da Ford, ajustando-se ao desdobramento de cada 2 ações em 3 sem aumento do capital da empresa, tinham tido seu valor nominal diminuído e naqueles anos ruins estavam por $11. O resultado é que quem ignorou a opinião majoritária daqueles anos fez um excelente negócio. Os papéis da GM, que em meados de 82 eram comprados a $34, em 1983 já custavam 80. A Ford mais que quadruplicou, de 11 para 46 de um quebrado.
Os problemas da indústria haviam sido mais passageiros do que a maioria achava possível. Ganharam dinheiro os especuladores que não deram bola ao que dizia a maioria, e resolveram pelas próprias cabeças. É sabidamente difícil, porém, pensar sim quando em volta está todo mundo berrando não. Para alguns especuladores, este é um dos grandes problemas. Maiorias estão sempre dissuadindo-os de executarem bons lances. Durante a catástrofe da indústria automobilística, aconteceu com a minha mulher. No começo de 82, ela vendeu um CDB de 6 meses que trazia guardado. Tinha um palpite sobre Ford que, conforme vimos, estava no fundo do poço. Ela gostava dos carros da Ford, vivia ouvindo outras mulheres elogiá-los, e achava que os choros e ranger de dentes que se escutavam em Detroit eram apenas um ataque de pânico e autocomiseração, e que passaria logo. Foi conversar com o seu corretor sobre a compra de ações da Ford. O homem riu na cara dela. Tratava-se de um sujeito mergulhado até as orelhas na opinião majoritária, e era capaz de documentar essa opinião, abundantemente. Artigos em jornais, relatórios, análises e, naturalmente, o próprio preço baixo do papel. Tudo isto formava um poderoso coro. Não compre. Ela não comprou. Da parte dela, tal atitude foi muito inusitada, pois na maioria das situações costuma pensar por conta própria e chegar sozinha às conclusões. Nesse caso, porém, a pressão da maioria foi simplesmente demais. Ela não resistiu. A pressão da maioria não só é capaz de demolir um bom palpite, nos faz duvidar até mesmo quando sabemos que temos razão. O departamento de psicologia da Universidade de Princeton costumava demonstrar isto. A experiência era maldosa, mas extraordinariamente eficaz. 8 ou 10 pessoas sentavam-se à volta de uma mesa. Ao centro, meia dúzia de lápis de cores variadas. Todos do mesmo comprimento, exceto um, o vermelho, digamos, que era obviamente mais curto que os demais. À volta da mesa, pedia-se que as pessoas opinassem sobre o comprimento do lápis. A maioria, todo mundo menos uma pessoa espantadíssima, expressava opiniões claramente erradas, que iam contra o que os olhos viam. Diziam que os lápis eram todos do mesmo tamanho. A maioria havia sido ensaiada, e sabia o que estava acontecendo. Todas as pessoas ali estavam por dentro, menos uma. A ideia era ver como essa pessoa reagiria. Em cerca de 1/3 dos casos, a vítima entrava em colapso moral e acompanhava a maioria. Apesar da evidência diante dos seus olhos, a pessoa relutava, chiava, suspirava, se contorcia e acabava concordando. Está legal, acho que tem razão, os lápis são todos do mesmo tamanho. Ir contra a maioria é das coisas mais difíceis do mundo. Não é fácil nem quando a discussão trata de fatos que podem ser vistos e medidos. Fica muito mais complicado quando se trata de questões de opinião, que não podem ser imediatamente verificadas. Quase todas as questões que mexem com o dinheiro são do segundo gênero. Tanto quanto sei, não existe um curso de fortalecimento dos músculos mentais que possa reforçar a sua capacidade de resistir a pressões da maioria. Em jantares, às vezes coloco-me de propósito na condição de minoria de expressando alguma opinião idiota que, com certeza, fará todo mundo querer me bater. A guerra nuclear pode ser uma coisa muito menos horrorosa do que aquelas guerras antigas, nas quais as pessoas eram esquartejadas por espadas, ou outra bobagem parecida. É muito estimulante tentar defender-se de uma maioria assim enraivecida. Se o fortalecerá para a próxima vez que a Ford estiver num atoleiro e você quiser comprar suas ações, não sei dizer. Obrigado. Você chegou ao fim de uma leitura.
O próximo vídeo está nos links da descrição. E também na descrição desse vídeo eu deixo alguns links caso queira acompanhar alguns dos meus investimentos.